Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Na última reunião da Câmara, na terça passada, os vereadores de nossa cidade, por unanimidade, aprovaram o projeto de parcelamento do débito previdenciário que o município tem com a Previjan. Saiba sobre este assunto, nós conversamos também com o secretário de Administração, Evanor Correia de Brito. Que Januária é um município assim cheio de problemas, com desafios enormes para ser encarado, situações caóticas que não pode esperar, que não pode ser adiadas, que não pode ser empurrada, tem que ser discutida, levada ao conhecimento da população, o que existe, o que é Januária, mostrar uma radiografia muito mais profunda do que a população sabe de Januária. Principalmente da questão das dívidas dela. Januária hoje deve cerca de 130 milhões. Eu digo isso, é uma infinidade de credores. Mas eu falaria aqui 2 credores que representam quase um todo dessa dívida. Nós temos hoje levantado, escrito em dívida fundada, ou seja, aquela dívida que foi confessada, está parcelada e vai ser cumprida por governos futuros. É com o INSS, o Regime Geral de Previdência. Então, a gente deve 44 milhões para o regime próprio, é o Regime Geral de Previdência, o INSS. É uma dívida que está sendo paga, que foi pactuada, levantada, confessada em 2013, o governo anterior vinha cumprindo e esse está cumprindo, pagando mensalmente as parcelas. Fora essa dívida, tem uma outra que está fechada, apresentada, de acordo com a auditoria que foi feita pelo próprio Ministério da Previdência Social e o pessoal da área da administração do RPPS, que é o Previjan, de cerca de 70 milhões de reais. Esses 70 milhões, ele pode minorar ou majorar. Acredito que se ele minorar é pouca coisa, se majorar é o mínimo. Então, nós estamos falando de 70 milhões e não é nada muito mais e nem muito menos do que isso. 70 milhões, desses 70 milhões, a gente tem hoje 20 milhões que é precatório, que está no Tribunal de Justiça, que deveria ter sido debitado, sequestrado dos cofres da Prefeitura já em março desse ano. Então, essa administração conseguiu prorrogar isso para 30 de setembro. É a data final que a Prefeitura tem que apresentar uma solução para pagar 20 milhões, ou do contrário, sequestra dos cofres da Prefeitura. Aí vai se instalar um caos total, com comprometimento de funcionamento de diversos órgãos da Prefeitura, de outros poderes. Isso afeta, sim, nocivamente diversos segmentos da sociedade, o sequestro desse dinheiro. O que a Prefeitura tem que fazer? Ela tem que negociar, ela tem que pegar essa dívida e colocar ela no bolso da Prefeitura. A Prefeitura tem que pagar, mas como é que tem que pagar? Com o que ela tem. Então, de iniciativa da administração atual, resolveu-se dar os passos corretos, que é pedir autorização ao Legislativo para parcelar, para negociar a dívida em parcela. Nenhum órgão público, nenhuma administração pode negociar uma dívida para pagar a longo prazo que ultrapassa os governos futuros sem que haja uma autorização legislativa. E foi o passo que a Prefeitura deu. Então, ela pediu, apresentou o projeto de lei, reuniu com a administração do Previjan, com a Câmara, o prefeito, a equipe dele, expôs toda a situação e foi pedido no projeto autorização para parcelar em até 420 meses. Uma coisa é discutir no Tribunal de Justiça quem vai deferir ou indeferir esse parcelamento do precatório, vai ser o juiz lá no Tribunal de Justiça. A outra dívida, naturalmente, que se é 70, você vai amortizar ou vai negociar lá os 20 milhões, ficaria 50 milhões para ser discutido aqui com o Previjan. O que nós temos agora? Temos autorização legislativa. O povo de Januária, através da Câmara, os representantes ali, autorizou, e diga-se de passagem, parece que foi unanimidade, a maioria dos votos da Câmara, aprovou o parcelamento dessa dívida em até 420 meses. Daí, então, são os passos que nós vamos dar em seguida. Chamar o Previjan, apresentar esses dados, ver o que eles têm de dinheiro, o que é que eles vão precisar, ter as contribuições correntes em dia, ter o parcelamento em dias e a Prefeitura saber o que ela deve e o que ela vai ter que fazer de agora para frente em relação à dívida. Então, a lei, que é projeto, que você me perguntou, hoje já é lei, publicada ontem,
e já está divulgada, ela tem esse objetivo, que é negociar a dívida com o Previjan. O passo agora é jurídico, apresentar a lei no Tribunal de Justiça e propor lá o parcelamento. É claro que a gente vai sentar e vai escutar as partes. O juiz vai deferir aquilo ou indeferir aquilo que a gente vai pleitear lá em termos do parcelamento desses 20 milhões inicialmente. Depois, num segundo momento, e isso é imediato, é um ato contínuo, negociou com o Tribunal de Justiça, nós vamos sentar então com o Previjan para estabelecer acordo e viabilidade do parcelamento. Não significa que talvez seja os 420 meses, poderia ser, pode ser menos. Se for para parcelar nos moldes atuais da legislação que trata desse assunto que é estabelecida pelo Ministério da Previdência Social, diz que é só 200 meses. Mas eu duvido que a Prefeitura de Januária consiga pagar uma dívida de 50 milhões parcelada em 200 vezes. Então, eu acho que é sentar, negociar, chamar, dividir o problema para todo mundo ter responsabilidade, pé no chão e pensar no futuro e não ser imediatista.